Bem-vindos e bem-vindas ao Construção e Diálogo, o nosso podcast que conecta ideias, práticas e gente que faz a diferença no nosso setor. Esse episódio faz parte da temporada Mulheres que Constroem, profissionais que lideram transformações reais no varejo e no atacado. Hoje a gente recebe aqui Renata Uehara, da rede Okinalar. Vamos falar sobre um tema decisivo para o sucesso das lojas físicas. Inovação no ponto de venda e experiência de cliente. Bem-vinda, Renata. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, mostrar um pouquinho da minha experiência, né, no ramo de material de construção. E o tema é bem interessante, gostei bastante. E a questão da inovação é muito importante, sim, ainda mais para a gente da Okinalar, que somos em pequenas lojas, né, lojas bem tradicionais, nós temos 35 anos esse ano. Então, tem que ser acompanhada essa transformação, essa mudança de cenário, grandes de fora vindo. Então, é muito importante essa questão da inovação mesmo. Legal. Você falou 5 anos na diretoria da Okinalar. Eu na diretoria estou 5 anos. Esses 5 anos, você tem sentido muita mudança, a necessidade da mudança, ela vem correndo rapidamente ou você sente ainda, né, uma morosidade? Assim, na relação com os lojistas, sim. É uma transformação assim devagar para se dar, né? Não é uma coisa tão rápida. Tem a questão dos tradicionais da nossa cultura, né? De Okinawa. Então, até a questão de sucessão também é muito importante, né? Em que nem todas as lojas acabam aderindo a essa parte da sucessão, de pai para filho. Tá. Porque na questão da nossa tradição, o pai abre a loja e o filho continua tomando e isso vai passando de geração para geração. Porém, não é mais assim em muitos casos. Então, nosso papel, assim, gente da diretoria, o que a gente tem que fazer? A gente tem que auxiliar, né? Porque eu vejo isso pelos meus filhos, né? A briga de gerações. A gente ainda tem uma cabeça, as crianças já estão vindo com outra cabeça, com outras ideias, coisas de tecnologia que a gente mesmo, eu mesmo não consigo acompanhar. Praticamente eles já nascem, né? Já nascem já no celular. Então é muito importante essa questão da inovação. No grupo em si, eu vejo a questão da inovação como ficar por dentro mesmo, sair daquela bolha de acordar de manhã, ir para a loja, balcão, vender, voltar para casa. Não é mais assim. Né? Eles têm que entender um pouco como está o mercado de fora e nos home, que a gente chama os grandes, ver como está a estrutura. A imagem é muito importante também hoje em dia no layout de loja, não é mais que nem antigamente. É a experiência de compra, né? É a experiência de compra. Né? A gente vinha a questão, antigamente tinha muitas Okinalares, por exemplo, que eram tudo jogado assim, não jogado, mas eram todas, chegou material, vamos botar tudo lá. Não é mais assim. Tem uma questão de espaço que a gente tem que pensar, uma questão entrada de loja. Eu falo que a cliente compra com os olhos, muitas vezes. Então, tem lugares estratégicos. E isso a gente vai aprendendo estudando, visitando loja, vendo como o outro trabalha, indo. E eu falo que é a questão da inovação dentro dos menores, né? Dentro das lojas mais conservadoras. Sim. Então, vamos lá. O setor da construção sempre foi muito voltado para produto, operação e preço. Sim. Né? Como fazer o capital humano deixar de ser coadjuvante e ser protagonista? Assim, na minha opinião, hoje em dia não é só preço. Tá? Tem a questão do preço, beleza, mas não é só preço. Hoje, a gente vê a questão muito do sentimento, né? Na questão da compra. Né? Não é só, eu falo que não é só preço, isso eu falo para os meus colaboradores também, eu falo, gente,
Não é o cliente entrar, bom dia, ir lá para o balcão, pegou a resistência, levou para casa. Não é só isso mais. O cliente tem que ter a diferença da sensação de compra. Eu vou ali. Porque hoje o preço tá largado. Eu falo que tá largado, mas, assim, não sei o termo direito, mas internet, Shopee, essas coisas todas, no nosso ramo é um pouco complicado, né? A questão de preço, a gente não sabe de onde é a procedência do material. Sim. Cada plataforma de e-commerce tem a sua particularidade de lançamento. Então, a gente não tem controle de preço do concorrente, né? Você chega na fábrica, olha isso aqui. Se ele já viu também, né? Porque a gente tem esse estudo que pesquisa-se na internet e compra na loja física, Sim. né? Aí você vem lá, cliente, com aquele celularzinho e fala, olha, na internet tá isso. Então, assim, os vendedores têm que estar preparados para isso também, né? A gente tem a obrigação, como gestores, de orientar corretamente o colaborador. Então, eu vejo muito essa parte da sensação de compra importante. É o diferencial. Eu vou ali. Por quê? Porque ali eu me sinto em casa. Eu já ouvi isso e fiquei muito feliz. Eu vou ali porque é um pouquinho mais caro? Sim, mas R$5, R$2 não vai fazer diferença muitas vezes. Não muda para mim, muda total a minha compra, né? Sim. É a questão da segurança na loja, né? Sim, aquela coisa de chamar pelo nome, né? Vamos chamar pelo nome, né? É difícil? É difícil que a gente... Sim, são muitas pessoas, São né? muitas pessoas. Mas eu falo para eles, vocês têm que ter a questão de, não, assim, intimidade até um certo ponto, né? A gente fala, mas tem que dar a sensação de compra, a sensação prazerosa do cliente comprar. Isso é muito importante, né? Então, aí não vai só preço. Né? Vai a experiência de compra. É quando ele se sente acolhido, pertencente ali. Sim. É importante. Que nem a gente tem uma política desde que eu abri a minha loja, a gente entrega um kit criança. Isso é a ideia do meu marido. Que ele sempre gostou, a gente sempre gostou de criança. E aí a gente falava assim, material de construção sempre foi muito homem, né, pedreiro, tal, todo. E aí chegava o final de semana, a gente via, eu, né, como mulher, via as pessoas entrando na loja com as crianças, e as crianças faziam, né, corria pra lá, corria pra cá. Aí meu marido falou assim, vem família, o que a gente pode agregar para a família? E aí a gente começou a montar um kit que vem um pirulito, bala, não, gente, não faça bala, porque bala pode engasgar, eu tenho um monte de medo. A gente faz um pirulito, uma bombinha de biribinha num saquinho bonitinho e toda criança que entra na loja ganha isso. Olha que interessante. Se tiver 10 crianças, mais 10 crianças de saquinho. Era a segunda pergunta, na verdade, que a gente ia falar de inovação, né? Não, a gente vai falar sobre inovação no ponto de venda, né? O que isso realmente significa na prática do varejo. Mas aí, vocês já inovaram, né? Sim. Uma das inovações, então, é você entender que a família participa desse momento de compra. Então, como a gente trabalhar as crianças e elas saírem dali felizes e a gente entende, olha só, a importância de dar atenção aos filhos, né? Sim. E é uma coisa tão simples. Que os pais se sentem acolhidos, né? Não, fora que as crianças vão lá, adoram ir na loja. Eu já peguei uma vez um irmão e um pequenininho indo na loja no caixa e falando assim, vocês vendem biribinha? Eu quero uma caixa de biribinha. A gente falou, a gente não vende biribinha. Não, mas meu irmão falou que pegou aqui. Vocês vendem biribinha? Aí eu falei, não, a gente não vende. Eu falei, tá. Eu falei assim, que a gente dava biribinha, o menino toda vez que passava na frente da loja, ele queria entrar para pegar biribinha. Olha só. Então, assim, é um custo super baixo, é uma sensação que a gente não percebe, porque a gente não está lá, às vezes, 100% lá dentro para ver a reação de cada criança, mas faz muita diferença. Agora, falando em inovação, né? Falando em inovação e lojas tradicionais, a gente já tocou um pouquinho nesse assunto, mas assim, você acha que assusta as lojas tradicionais, as menores, quando você, como Okinalar, né, a diretoria da Okinalar, tentar trazer esse tema para as lojas tradicionais? Sim, é uma preocupação grande na Okinalar, a questão das lojas bem tradicionais, né, pela metodologia de trabalho, porque a gente vê que
vou ser bem claro nessas horas, mas a gente vê que ou toma jeito ou vai ficar para trás, né? Porque a gente da diretoria, a gente não tem controle de cada loja mesmo. Eu não posso chegar lá no lojista e falar, muda isso, muda isso, muda isso, não tá certo. Não posso, né? Você aconselha? Eu aconselho, a gente aconselha. Então, assim, a nossa preocupação é a questão da própria prejudicar ele mesmo, sabe? Nós estamos lá pelo trabalho de ajudar, fazer cada lojista conseguir entender essa mudança de tecnologia, até a questão de compras, que nem a gente estava até conversando. O Grupo Okinalar surgiu num formato, o formato de compras. Com o decorrer dos anos, com a mudança de mercado, tudo, tiveram outras necessidades, né? Então, a gente tenta repassar isso para o lojista, para ele entender a importância hoje em dia de uma rede social, de um WhatsApp, né? Que tem lojas que não tem, né? Porque não tem alguém responsável para poder ficar no WhatsApp. Às vezes o lojista é só o dono, um funcionário e a esposa. Então, assim, essa parte das lojas tradicionais é um pouco, às vezes, difícil um pouco de entrar por essa questão, por causa da idade, choque cultural, choque cultural, tem a questão de geração também, né? Então, assim, eu sou mais nova e conversar com uma pessoa que tem 30 anos de Okinalar. Então, assim, tem essa diferença. Mas a gente tenta, nas reuniões que a gente faz reunião geral todo mês, então a gente tenta buscar, vamos lá, vendas do WhatsApp, funciona assim, o que você tem que fazer, mas a gente não consegue no dia a dia, né? Assim, então, pensando em loja digital, né? A rede Okinalar, na sua grande maioria, ainda está travada. É muito físico. Sim. Se eu não me engano, tem só, acho que site mesmo, que eu saiba, só tem 2. Olha só. E mais uma loja, site físico, né, próprio da empresa. Agora, plataforma, acredito que tem umas... Não sei se chega a 10. De 103. Né? Então, quando a gente fala, porque assim, existe um estudo, né, que nosso mercado ainda é muito analógico, sim, né? Então, quando em números, em percentuais, vamos dizer em percentuais, uns 70% do nosso mercado ainda nem sequer tem um site, né, onde você apresenta, onde você está, né, no mundo digital, independente de vender para lá ou não, é o seu endereço na rede, né? Sim. Então, a gente pode estar indo pelo Instagram, mas assim, eu preciso me comunicar, né, com o consumidor final de alguma maneira, mas ainda assim, você me fala, né, de 135 lojas. Não, são isso? 103. 103 lojas. 103 lojas. No máximo 10, vamos dizer assim. Que usam plataforma ainda, né? Mercado Livre, essas coisas. Mas... Ah, tá. Então, aí no e-commerce. E não ainda site próprio. O meu, aí tem mais uma que eu sei. Deve ter umas 3, pelo menos, de site próprio. Nós também já falamos, porque tá gostosa a conversa, e a gente tá passando aí a algumas perguntas, mas vamos lá. Falando de experiência de cliente, né? Você já falou, mas vamos falar um pouquinho mais. A questão do layout, que a gente falou, sim, da entrada da loja. O atendimento, né? Vamos falar um pouquinho desse atendimento especificamente, né? O quanto é importante, e a venda correlata, né? Vocês têm hoje em dia falado sobre isso? Como que tá? Isso. A questão no meu ponto de vista é um pouco diferente, né? O que eu apliquei na minha loja em si e o que a gente tenta aplicar para os lojistas. Então, para os lojistas, o que a gente traz? A gente traz palestrantes em questões de venda, né? A gente fez, ano passado, uma palestra para os vendedores, então a gente fez uma palestra com um palestrante, aí a gente pegou cada loja
né? Abriu para eles trazerem os colaboradores. Então, cada loja trouxe os seus colaboradores de acordo com a necessidade. Foram lá perto da sede, que a gente fala, né? Fizemos a palestra de vendas, da importância de agregar, né, a questão dos produtos para os clientes. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente quando às vezes eu vejo essa questão dos palestrantes, porque não é só vender, tá? Eu falo assim, na minha loja, eu aplico um pouco diferente. Que nem assim, eu gosto de atender, né? Então, assim, eu gosto de descer para o chão da loja e atender. É uma coisa que eu já é meu. Eu vim de feirante, né? Então, eu tenho aquele contato. Minha família é feirante, eu tenho muito orgulho disso. Porque é na feira, é no chão que você consegue entender a necessidade do cliente. E aí, só te cortando, entendendo, a gente vende melhor, né? A venda, a consequência, né? Ela se torna, né, natural, né? E aí fideliza. A gente fala, né? Que esse é o diferencial das pequenas lojas, né? Você não tem como você brigar com uma loja grande, com home center. Não dá, entendeu? Mas a diferença, por exemplo, das Okinalárias que eu vejo nesses anos todos, quando eu não era Okinalar, né? Que eu casei com um lojista. Você casou com lojista. A minha loja hoje que eu tomo conta é a segunda loja que a família do meu marido abriu. Então, a gente abriu uma loja do zero, né? Eu e ele abrimos uma loja do zero e tomamos conta. Porém, quando eu casei, ele já tinha uma loja com os irmãos, então eu já tive um pouquinho da experiência, que eu fiquei pouco tempo lá. Depois a gente já foi abrir a nossa loja, né? Então, foi um processo mais, né? E como eu sempre fui chão de loja, eu gosto de ser operacional, isso eu não nego, gosto de ser operacional, porque eu falo pro meu marido, é descendo que você vai entender o processo, que você vai entender o cliente, é no dia a dia. Isso acaba abrindo outros leques também, pela questão de o que falta na loja, o que precisa comprar, a quantidade que você... Abre o leque para outras coisas, né? Então, é muito importante essa parte da gente entender o cliente. E eu falo, a questão da venda agregada não é só porque você quer vender, mas também é para o cliente sente que você se preocupa com a necessidade dele, que é o que é importante, no meu ver. Exato. Então, o cliente vai lá, comprei um chuveiro, chega em casa, putz, esqueci o véio da rosca. Vou ter que ir lá. Vou ter que voltar. Porque o nosso setor já é um setor em que a pessoa, às vezes, não está feliz de ter que gastar. Então, já chega na loja daquele jeito. Ai, tem que gastar um dinheiro que não podia Talvez agora. nem estava contando com esse tipo de situação. Pegou fogo, a parte elétrica, tem que comprar fio. Então, a gente pega clientes em sensações ruins, muitas vezes. De nervoso, de bravo, porque ter que gastar. Então, a venda agregada é o quê? Entender o que o cliente quer, fazer o cliente comprar o que ele precisa, porque eu falo para os meus colaboradores, gente, não é para vocês ficarem vendo e taxando coisa não, vender o que precisa. Por quê? Porque ele vai, a sensação de compra, né, que a gente estava falando. Exato. Ele vai entender, nossa, se eu tivesse esquecido, eu ia ter que perder tempo voltando para a loja, pegando carro, saindo por causa de um pé da rosca de R$3. Entendeu? Então, assim, a questão da venda agregada, eu falo que é isso, vai comprar um gabinete, não quer trocar o seu sifão, não quer trocar a sua torneira, tem necessidade de trocar? Esse tipo de pergunta é importante. Eu falo, é importante para a gente, porque a gente vende, é importante para o cliente, porque ele já mata tudo ali. Eu falo para eles, não faz o cliente ter que sair daqui, ir lá, esquecer uma torneira que às vezes chegou lá, tem que trocar o sifão, por exemplo. Exato. E lá no vizinho acaba comprando. Eu falei, já faz eles fazerem tudo aqui dentro. Então, acaba ajudando a minha loja e o cliente. E a experiência de compra. A experiência de compra. Porque eles se sentem, né? Sim. Entendidos, né? Eu falo que a gente é um psicólogo da construção. Uhum. Que o cliente chega lá, esse aí eu já não consigo ajudar muito. Ele chega na conexão, tô fazendo uma gambiarra. Mas o que você está fazendo? A gente tem que entender o que o cliente está
querendo montar, o que ele não está querendo montar. Já coloquei ali 4 conexões para chegar onde eu quero. É até a gente conseguir entender muitas vezes o que ele quer fazer lá também, porque tem essa parte que a gente às vezes não consegue entender. Mas que nem os meninos falam, não deixe você atender, né, porque você demora demais. Eu falei, lógico, a gente tem que saber o que o cliente quer. Né? Lustre, eu vendo lustre, eu fiz arquitetura, então eu tenho uma visão um pouco diferente com essa questão de iluminação. Então, quando vai vender lustre, eu pergunto qual o tamanho do lugar, onde você vai colocar, onde você, qual a sua intenção de iluminação. Ai, por quê? Ué, porque depende do lustre que você usa, não serve para o seu ambiente. Então, tipo, tem que ter essa preocupação com o cliente. Então, eu demoro um pouquinho para... Um pouco mais. um pouquinho mais. Mas eu falo, pelo menos é certeiro. Ele vai voltar. Vai ver a importância que a gente se importou. Que aí é onde entra a sensação de compra, né? Que eu falo, a minha prioridade, pelo menos na minha loja, é a questão da sensação mesmo de compra. E aí, falando ainda em experiência do cliente, na sua opinião, né, o que você acha que são os piores erros em tentar, né, trabalhar essa experiência e estar errando profundamente? Uma coisa acho que está acontecendo com a maioria, celular. Eu falo assim, o cliente entra, a atenção é totalmente dele. Né? O cliente entra, a sensação é dele. Então, muitas coisas que eu vejo de erro em outras lojas, às vezes na minha também, todo mundo, né, ninguém é perfeito. Claro que não. É o quê? O cliente entrar, tenho vários colaboradores conversando, o cliente entra com a sensação de estou atrapalhando a conversa deles. Então, assim, eu falo que é a atenção. É a questão, né, nessa questão de atendimento, tá? Uhum. A questão de atenção. A atenção com o cliente. Às vezes, celulares também atrapalham muito. Hoje em dia, a geração, né, mexe muito no celular, trabalha com o celular. Então, eu falo assim, gente... Cliente entrou, prioridade é o atendimento. Larga o que você está fazendo do celular e vá. E vá atender. Porque é a primeira impressão. Né? É a primeira impressão. Um bom dia. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar. Isso daí é o básico que tem que ser feito. Né? E às vezes, muitas vezes, acaba falhando. Né? A gente lidar com pessoas. Então, sim. A gente não tem controle. Que nem eu falo assim, se eu fosse atender todo mundo, não dá, não tem, eu tenho outras obrigações importantes para fazer, então depende de terceiros. Por mais que você goste de estar ali no chão da loja, você delegou essa parte já. Tem a parte estratégica que eu tenho que tomar conta. Você tem que pensar, você tem que estar lá estruturando toda a loja, né, por trás. Então, não é tão fácil. Então, eu falo assim, a questão do erro, né, ainda é muito atendimento. O atendimento. Sim. O atendimento é prioridade nessa questão de erro. No meu ver, o atendimento é... Porque a loja pode estar bagunçada? Pode. Às vezes chegou material, a pessoa foi bem lá na hora que tá chegando material, tá fazendo uma mudança interna, e aí acaba estando bagunçado. Eu tenho uma questão na minha loja, como a minha loja é loja de esquina, então assim, é esquina para avenida. Então eu tenho um problema com poeira. Toda hora eu tenho que ficar limpando porque é esquina, é avenida, então e a minha loja é toda aberta. Ah, tá. Então não é uma portinha aqui, não, é toda aberta, estacionamento é interno, então é toda aberta. Então tem um certo problema com poeira. Tem que ficar limpando o tempo inteiro. Então tem umas questões, né, físicas, tá? Mas no meu ver, como cliente, não é o que mais pesa é o atendimento. Se não for feito um bom trabalho na loja com a questão do atendimento, a loja pode ser linda que for, vai ter problema com o cliente, né, nessa questão. É o que mais, para mim, peca essa parte. A gente tem visto, né, cada vez mais o quão, né, é importante essa prioridade, né, a experiência do cliente. Sim, óbvio que sempre foi importante, mas hoje ele, né, é primordial, né? O mercado está muito concorrido. Exato. Então você tem que ter, que nem o pessoal falava uns anos atrás,
vai acabar a loja física, vai acabar a loja física. Não vai acabar, porque as pessoas têm a necessidade, o ser humano tem a necessidade de contato. Eu sempre digo isso, né? É óbvio que a gente acaba, né, estudando muito, buscando essas informações, mas assim, o que eu sempre digo eu posso, principalmente no nosso setor, né? E eu digo isso não só por estudo, mas por conta própria. Porque assim, eu posso buscar qualquer informação na internet. Posso não, eu sou uma pessoa que eu busco muita informação na internet. E então eu vou ver, eu quero mudar a parede da minha casa, eu quero mudar o meu banheiro, eu quero transformar ele numa sala de banho, né? Então eu vou buscar todas as informações e tudo mais, quais são os novos, né? Produtos que a gente possa, né? Eu possa estar colocando ali, mas eu quero sentir, eu posso ver tudo, eu posso ir na tua loja já com a minha ideia de compra, mas eu quero sentir, eu quero pegar, eu quero ver como que eu vou virar a minha torneira, quanto que eu vou precisar, se ela é um quarto de volta. Exato, um quarto de volta, se ela é meia volta. Então, assim, eu tenho o ser é do ser humano, né? Sim, então, a necessidade. É a necessidade, eu posso comprar. Eu compro muita coisa na internet, não vou mentir, mas eu acho que o nosso setor ainda não. Eu que vendo pela internet ainda tenho o hábito de ir na loja, olhar para comprar. Exato. Tem coisas que eu não compro na internet porque eu não sei de onde vem. Né? Então, eu prefiro ir na loja comprar. Mas são produtos imetrados. Não, né? A gente sabe que nem sempre, né, funciona dessa forma. Ainda mais né? em questão de construção, que eu falo assim, às vezes construção você compra achando que é uma coisa, não é. Então, eu tenho preferência mesmo de ir em loja. Né? Você vai fazer decoração, eu gosto de ir, de olhar, pegar, de pedir opinião, né? Porque tem a questão da opinião também, o que eu atendo de gente lá que entrou pensando uma coisa e saiu comprando outra, porque com a conversa a gente descobriu que não era o que ela precisava, ela acabou mudando de ideia, foi comprar um branco e saiu para comprar um chumbo, por exemplo, de tinta. Exato. Porque mudou a decoração. É a necessidade de contato, né, de socialização, né, que a gente fala. Socialização. Né? Então, eu falo, tem perfil para tem mercado para todo mundo. Tem. Né? Então, assim, a gente tem que aproveitar as mudanças, né, aproveitar essa mudança. Trazer pro lado benéfico, né? Isso. O que ela pode ajudar na gente, né, pra gente no dia a dia. Você acha que inovar, ele tá igual, né? Vamos lá. Inovar é igual a investimento ou não? Você pode inovar sem ter investimento? Pode. A questão de inovação, para mim, em loja, é o quê? Mudar coisa de lugar. É o cliente entrar, nossa, vocês mudaram de lugar? Mudamos. Por quê? Porque o foco esse mês vai ser aquilo. Tá. Então vai lá e muda. Vamos mudar. Eu mesmo tenho eu adoro gabinete de banheiro, né? Então eu faço. De banheiro o que eu fiz na minha loja? Eu fiz espaço de sensação, como se a pessoa estivesse no banheiro. Então, eu trabalho com papel de parede autoadesivo, né? Então, o que eu fiz? Cada parede, eu tenho 1, 2, 3, 3 paredes de gabinete, com 5 gabinetes de cada lá. O que eu fiz? Adesivei tudo com papel de parede. Por quê? Porque ele via como o contraste da cor do gabinete funciona se ele montar um lavabo, se ele montar alguma coisa. Então, e eu falo que não foi caro. É um produto que eu já tinha, eu vendo papel de parede e vendo gabinete. Então, tem essa questão. E eu não tive custo quase nenhum, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que, eu vou inovar, é trocar uma fachada. Também é. Tem também. Também tem, mas não é sempre a necessidade, né? Eu falo, pessoal, é sair da zona de conforto, é trocar as coisas de lugar. E a gente vai estar lá, que nem eu já troquei meu caixa 3 vezes de lugar. Olha só. Os meninos brincam comigo, falando, daqui a pouco a gente tá lá na rua. Você coloca a gente lá na rua. Eu falei, gente, é que assim, a gente abriu a loja com um projeto. No dia a dia eu vi que não deu certo.
Aí eu fui e mudei o caixa de lugar de novo. Agora vai dar certo. Também não deu certo, porque aí tinha um pedaço da loja que ninguém descia. Aí o que eu fiz? Botei lá embaixo. Os clientes às vezes reclamam. Nossa, tem que andar na loja toda? Sim. Vocês gostam da Tok Stock? Gosta. A gente tem que dar a volta toda na loja. Eu falei, então desce para fazer circular. Vamos fazer circuito dentro da loja. Eu fiz. Brigam comigo? Brigam, Mas foi. E isso tem, né? Você vê que tem o resultado, né? Teve. Porque aumentou as vendas das utilidades. Então, tá vendo? Isso é uma inovação, isso é a questão da inteligência no seu negócio. Sim, né? Aí não teve custo? Não, teve trabalho, mas custo mesmo em si, não. Eu sempre digo que custo é quando não tem retorno. Teve retorno? Então é investimento. Sim, né? Troquei de lugar e espero que seja a última vez, que eu já não tenho mais lugar onde colocar. Os meninos também. Ai, foi, porque caixa é mais difícil de trocar. Mas eu falo que essa é a questão da inovação. Não é só você ter, né, capital para ter que investir para trocar alguma coisa. Você vê, né? Porque às vezes é tão pequeno, né? Um ajuste tão pequeno que faz toda a diferença, né? E como você vê as lojas daqui a alguns anos? O que eu espero? Com a tua visão diferencial aí, vamos falar de um diferencial competitivo, você acha que a gente segue nessa linha ou você vê grandes mudanças ainda? Olha, a questão das lojas, assim, físicas, né? Eu queria dar, se fosse pelas Okinalares, tá? Tá. Eu espero que a maioria das pessoas entendam, né, do nosso grupo, a importância dessa mudança, né? Pode ter sido que deu certo até agora? Sim, se você não quer crescimento, tudo bem, tá bem do jeito que tá ótimo. Mas ao ponto que mexer com o financeiro, por exemplo, né? Porque mal bem IA, um monte de coisa que tá vindo de inteligência artificial. Eu vejo gente montando o negócio no Instagram, essas coisas todas, tudo por IA. Né? E o que a gente entende de IA é só a pontinha do iceberg, né? Então, sim, para mim era só um robozinho. Hoje em dia tem muito mais coisa para ser feito. Então, assim, a gente tem que estudar, né? Se você quer crescimento, tem que estudar. Mas você não acha que ficar parado, na verdade, né? Tá bom, para mim tá bom. Ele não tá fadado a quebrar futuramente? Não, sim. Né? Sim. Mas que nem assim com a perda gente... de cliente, aquela questão que a gente falou o tempo todo aqui de inovação, de experiência, né? É que a gente não consegue entender, às vezes, a necessidade... Não entender. A gente entende, porém a gente não controla. Uhum. Então, assim, no nosso caso, com as lojas, né? A gente não tem controle da pessoa, a gente não tem controle do negócio dele. Então, se para ele tá bom acordar cedo, ir para a loja, ficar no balcão, vender aquele lá e voltar para casa. Ah, não quero trabalho. A gente não tem controle disso. Na minha visão, uma hora não vai dar certo. Vai acabar se sustentar. Entendeu? Então, assim, por exemplo, tem lojas que a gente vê que tem potencial, sim, só tá perdido. Então, o que a gente faz? A nossa obrigação. Vamos lá, orientar, vamos ajudar, mexer, que às vezes precisa mesmo, né? Porque sim. A questão, os japoneses são um pouco mais fechados, então não é tão fácil assim de conversar, né? Tem a questão tradicional, então é um pouco mais difícil. Mas a gente consegue conversar. Precisa de orientação, que já teve casos de falta de orientação, quando a gente foi para cima, a pessoa conseguiu se reerguer. Olha só. Entendeu? Isso a gente fica super feliz, porque a gente quer que as lojas, né, queríamos que todas fossem no mesmo padrão? Sim, mas a ideia é essa, né, de trabalhar um grupo, né? Mas infelizmente a gente não controla o pessoal de cada um, né? Não tem como. Então, assim, a falta, que eu falo, gente, se vocês não acompanham a mudança, vocês vão ficar para trás, né? Tem gente que fala, não, eu quero mais. E vai abrindo loja, vai crescendo, vai fazendo. Legal. Mas tem gente que não quer. Então, assim, a gente não tem controle disso. Então, eu falo assim, se a gente não acompanha as mudanças, a gente vai acabar, eu acredito que
a loja não vai dar certo. Tipo, vai chegar uma hora que vai. Bom, o papo tá bom. Dava para ficar bastante aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer um ping-pong? Vamos lá? Vamos Ping-pong. bem rapidinho para a gente terminar aqui. E eu acho que a gente pode combinar de outros momentos. Você está aqui presente de novo com a gente. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Renata. Cliente feliz é aquele que sai contente. Inovar é sempre sobre... Inovar é sempre sobre renovação, talvez. Um erro que afasta o consumidor. Cara fechada. Verdade. É horrível, né? Aquela sensação de você estar tirando ele dali, né? O que a gente acabou de falar, né? Ai, desculpa, eu tô te incomodando, mas, né? Eu falo para os funcionários, eu falo assim, vocês têm que... Por que ninguém briga com você, Renata? Eu falei, porque eu sempre sorrio. Eu falei, se você chega sorrindo, você corta aquele clima pesado. O sorriso é tudo numa venda, né? Sim. É. Pra tudo, né? Sim, pra Como tudo. É bom, né? Você receber um bom dia com alguém sorrindo, né? Às vezes você não tá no bom dia, né? Naquele dia não é bom dia, né? Mas é sintonia. Mas só você receber um sorriso acalorado muda tudo, né? Sim, a pessoa não tem coragem de te maltratar se você chega sorrindo. Não. Fica com vergonha. Loja inspiradora tem sempre... Loja inspiradora tem sempre um bom atendimento. A tecnologia no PDV, no nosso ponto de venda. É importante. Ela tem que ser funcional, vamos dizer assim. Sim. Hoje em dia, se você não tem um sistema ou acaba forças, eu falo para esse é o próprio. Bloquinho não dá mais. O que mais surpreende o cliente hoje? É que para mim é um conjunto. É o conjunto da experiência. Conjunto. Sim. Eu ia te perguntar um caso que te inspirou, mas eu vou deixar para a gente fechar. Tá. Então, vamos lá. A pior experiência que você já viu em uma loja? A questão de atendimento? Uma experiência que você presenciou, algo que você presenciou numa loja? Talvez Olha, não foi a pior, não diga assim, não foi uma coisa muito legal, no meu ver. Né? Terminou tudo bem, porém eu achei desnecessário. Né? Uma vez na minha loja chamaram a polícia. E aí, aquele dia foi engraçado. A gente tinha acabado de abrir a loja, fazia o quê? Uns 2 anos, né? E esse cliente já era chato pra caramba. Ele já chegava mal-humorado, né? A gente tentava, né? Como a gente tinha acabado de abrir, fazendo nem 2 anos, então eu estava muito presente no atendimento também, para moldar minha equipe e tudo. E aí ele foi comprar maquinário. E maquinário no nosso meio é assistência técnica. É o que é orientado pra gente pelo fornecedor, né? E aí ele foi levar uma máquina de uso doméstico. E aí eu estava presente com o meu gerente no dia da venda. E aí ele falou assim, não, é só daí serve. Você trabalha com isso? É uso doméstico. Não vou fazer poucas coisas. Beleza. 2 dias depois ele voltou. Bravo. A máquina não tá funcionando, que não sei o quê. Aí eu cheguei assim e falei assim, mas o que você tá fazendo? Porque a gente tem que entender, né? 2 dias? Eu tava usando a máquina no trabalho. Aí ele bateu o pé, liguei pro fornecedor, o fornecedor falou, tem que mandar para assistência, porque normalmente é mau uso, né? Se você pegar é prejuízo, tudo a gente tentando entender. Eu falei para ele, assim, mas você só tem essa máquina? Você trabalha? Você é profissional? Você só tem uma máquina? Porque eu ainda, como a assistência era perto da minha casa, eu peguei a assistência, ia pegar a máquina e levar para ele na assistência. Queria que eu desse uma nova. E a gente explicou a situação, falou assim, olha, a garantia, a gente testou, a máquina funcionou aqui, tem que ir para assistência, eu vou levar a máquina para você. E isso eu falando para ele. Não, eu tenho direito de outra máquina. Aí entrou aquele transtorno todo de máquina. Aí ele foi chamar a polícia. Aí os policiais entraram, olharam pra mim, falaram assim, o que tá acontecendo? Eu falei, aconteceu isso. E eles falaram assim, mas
você não se propôs a fazer, ajudar? Eu falei, sim. Aí ele, então por que ele chamou a gente por... Aí eu falei assim, eu falei, não sei. Acho que ele não tinha muita coisa para fazer Eu falei, durante tava o dia. nervoso. Eu falei assim, é mais fácil você ir lá conversar com ele, né? Porque eu não tô falando que eu não vou, eu só preciso levar na Negando, né? assistência. E aí ele foi, conversou com o cliente lá e passou até que o cliente volta até hoje. O cliente volta até hoje. Ele veio semana passada. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não te vejo. Ele, eu tava meio sumido. Assim, foi uma situação desagradável? Foi, porque quem tava de fora, né, achou que era um barraco. É desagradável, né? É desagradável. Quando passa a polícia, já chama, né, a atenção de todo mundo, né? Mas o que está acontecendo ali dentro, né? Foi desagradável? Foi, mas foi resolvido. Até que eu levei a máquina lá e depois eu falei, mas você tem que ter 2 máquinas, você é profissional, né? Tem que trabalhar com 2 máquinas. E a gente tinha orientado ele que a máquina era hobby, uso né? doméstico. Hobbyista. Não era para uso profissional. Então, nessas horas a gente não tem. Eu falei, gente, não perda tempo ficar debatendo. Não. Tem que resolver. Entendeu? Mas foi uma situação desagradável. Bem desagradável. Então vamos lá, para fechar. Um caso, um case que te inspirou, quem te inspira? Eu admiro muito, por exemplo, as mulheres agora, né? Hoje em dia eu estou muito nesse meio agora de evento e conhecendo gente nova. A Luciana é uma delas, né? E assim... Fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer ela um pouquinho mais, né? E eu fiquei muito feliz, como disse, parecia uma criança. Porque eu admirava muito. Eu vi ela no evento de mulheres, né, dando um negócio lá de no vida, nosso fórum. Sim, no Fórum das Mulheres. E aí eu falei, caramba, né, eu posso chegar mais longe, né? Eu posso chegar mais longe, sabe? E ajudar outras pessoas também. Porque tem essa questão, né? Eu venho de um... Apesar de eu ser outra geração, mas eu venho de uma cultura um pouco machista. Né? Isso eu não nego. No mercado machista? No mercado machista. Né? Então, é um pouco difícil para a gente se posicionar. Que foi, né? Agora não foi. Não, eu falo que hoje em dia foi. Foi. Né? E eu queria, assim, ajudar mais a questão das mulheres da Okinalar a sair um pouco da bolha. Eu falo, gente, vocês têm que sair. Vocês têm que... Vocês trabalham, às vezes, muito mais que seus maridos. Vocês têm que sair, sabe? Tem que ver como é o mundo lá fora. A gente tem muito espaço. Né? A gente tem muito espaço, a gente tem... Né, as pessoas... a gente tem um tato que a gente fala que os homens não têm. Desculpa, mas... Não. Cada um tem um perfil, Sim. Cada um tem, né? Eu trabalho com meu marido. Eu trabalho com meu marido e as pessoas falam assim, nossa, como você consegue trabalhar com seu marido? Eu tô quase 10 anos trabalhando com meu marido. E a gente se dá super bem. Que bom! Mas porque a gente, cada um respeita o seu espaço. É isso que tem que ser muito bem definido, né? Cada um respeitar o seu espaço, o seu trabalho. A gente se conversa, lógico, é só nós dois na administração da loja, né? Então a gente se conversa, eu vou fazer uma mudança significativa, ele vai lá, a gente dá opinião, tudo. Mas é um trabalho em conjunto, não é um concorrente. Né? Esse mundo feminino, a gente tem que saber que não é uma concorrência. Não é uma concorrência, é um complemento. É agregar. Sim, né? Eu falo que é um complemento. Ninguém está competindo com ninguém. Nós só estamos aqui agregando, né? Sim. Todos nós. E nesses eventos que eu tô vendo, assim, eu vejo a Luciana, também eu olho e falo, gente, como a gente está crescendo, né? Sabe? E você sabe que, assim, para nós aqui da Revenda, né, é tão gratificante o que você acabou de falar, né? A Luciana, ela, de uma certa forma, te inspirou. Sim. E aí você encontrou, né, viu melhor a Luciana dentro do Fórum de Mulheres. Sim. Então é a ferramenta que o Grupo Revenda realmente queria, né? Era fazer, né, a mudança na vida das mulheres da construção, né, do varejo de material de construção. Sim. Então, vem muito mais por aí. Eu só posso vou deixar agora essa curiosidade para você. Essa temporada Mulheres que Constroem é um aquecimento para o nosso fórum de 2026.
e tem muita coisa boa vindo aí. E a gente vai realmente trabalhar agora definitivamente essa parte. Tá dando Conto resultado, com você. viu? Tá dando resultado. Ai, que bom, que bom. Eu conheci gente muito inspiradora. A Silmara também, a história dela é maravilhosa. Ela é. Então, me inspirou a buscar mais, a crescer mais, me envolver mais. Que bom. Eu fico muito feliz. Em nome do Grupo Revenda, muito, muito obrigada. Eu que fico honrada com isso. Obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada a todos que estão assistindo. E espero vocês aí no próximo capítulo.